notícia que geral vai ficar sem acreditar no São Paulo. Tem notícia também sobre o Santos mandando mais um jogo no Morumbi. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre problema já pro clássico de domingo contra o Palmeiras. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilo, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. E o negócio é o seguinte, meu parceiro. Quarta-feira aí, São Paulo joga amanhã contra o Fortaleza. Infelizmente, né, que ninguém aguenta mais ver o São Paulo jogar, a verdade é essa, não vamos aqui ficar fazendo cena, fantasia, ninguém aguenta mais ver o time jogar, a gente só quer que acabe logo essa temporada aí. São Paulo entra em campo amanhã contra o Fortaleza, hoje o Crespo vai finalizar, né, o último treino, né, pode treinar de manhã, e à tarde, né, logo depois, já viaja para Fortaleza, onde a gente enfrenta o Fortaleza amanhã, lá no Castelão, né, o Fortaleza que é outro time que São Paulo não ganha tem 500 anos, entendeu? Era Atlético Mineiro venceu, o Botafogo venceu e o Fortaleza também não ganha tem muito tempo aí, né? Só que amanhã é fora de casa, lá no Castelão, belezinha? Hoje, né, como eu falei, é o dia do São Paulo fazer o último treino e encerrar a preparação para o jogo de amanhã. Só que hoje também é dia da CBF anunciar de forma oficial o novo calendário do futebol brasileiro para 2026. Ontem, né, o UOL trouxe algumas informações sobre a Copa do Brasil que a gente comentou, sobre o Brasileirão que a gente comentou, né? Comentamos sobre Série C, Série D, né? E agora vamos comentar aqui sobre o novo Paulistão. Como assim, Gabriel, o novo Paulistão? Porque vai ter mudanças também no Campeonato Paulista. O UOL trouxe aqui, tá? Como vai ser o novo Paulistão? Tá aí, ó. Segundo o UOL, com a diminuição de datas, o Paulistão deve ter formato inspirado na Champions League. Os 16 times devem formar uma só tabela. E ao invés de todos se enfrentarem, cada time faz apenas 8 jogos contra times selecionados. Os clássicos, né, que a gente conhece já, tradicional que tem em todo o Paulistão, vão ser mantidos. Tá? Os clássicos vão ser mantidos e também todos os grandes devem enfrentar o Mirassol. E outros 4 jogos definidos por sorteio. Tá? Então assim, são 8 jogos, certo? Só que tem 4 jogos já aí que é certo, que é os 3 rivais, né? Palmeiras, Corinthians e Santos e o Mirassol. Tá? Então esses 4 é certo que a gente vai enfrentar. E os outros 4 é por sorteio. Tá? Então antes eram 12 jogos, né, na primeira fase, agora são só 8 jogos, tá? Os 3 rivais, o Mirassol e mais 4 que vão ser definidos aí no sorteio, tá? Então antes eram 12 jogos na primeira fase, agora é só 8 numa tabela só, tá? Tabela, pontos corridos que nem tem na Champions League agora, entendeu? Tá aí, ó, primeira fase, pontos corridos, né, com cada time jogando 8 jogos. Isso começa em janeiro, tá? Aí no mata-mata já vai ser aquele formato antigo. Quartas de final e semifinal, jogo único, como já era antes. E a final, ida e volta, 2 jogos, tá? Então esse aí é o formato do novo Paulistão, né? O mata-mata vai ser do mesmo jeito como era antes. A mudança mesmo é na primeira fase, né? Que agora é 8 jogos só ao invés de 12. E em vez de ter vários grupos como tinha antes, vai ser uma tabela só. Com cada time jogando 8 jogos aí, né? Resumindo, né? Como a gente já comentou também no vídeo de ontem, é uma forma que a CBF aí achou de melhorar o calendário, né? Já diminuiu também aí a Copa do Brasil, né? Porque vai ter só um jogo na final, então na final que era 2 jogos, vai ter um jogo a menos agora. Paulistão, antes eram 12 jogos na primeira fase, agora é só 8, né? Então a CBF tirou um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai antecipar o Brasileirão, como a gente comentou. Então, essa é a forma que a CBF achou de melhorar, né, o calendário para a temporada de 2026, né? O que me chama a atenção é que os caras sempre copiam a Europa, né? A Libertadores era ida e volta, os caras resolveram mudar, deixar só um jogo em campo neutro para fazer igual que na Europa, entendeu? A Copa do Brasil, a mesma coisa. Agora vai ser também só um jogo na final em campo neutro. Aí o Paulistão também agora é o formato inspirado na Champions, que agora também, né, a primeira fase é em pontos corridos, uma tabela, entendeu? E depois tem um mata-mata aí, e assim vai ser o Paulistão, né? Gostei, sabe por quê, cara? Porque assim,
Eu não sou a favor, tá? Aí de nós, tem que acabar o Paulistão, que não sei o quê. Cara, eu acho o Paulistão legal. A questão é que aqueles 12 jogos que tinha na primeira fase é muita coisa, cara. Tipo assim, é muito tempo no calendário só com o Paulistão, mano. Entendeu? Não vou lembrar agora quantos meses exatamente é, né, do começo do Paulistão até o final, mas é muito tempo, mano. Demora muito pra acabar, entendeu? Tu jogava, no caso, né, porque agora vai mudar. Tu jogava 12 jogos na primeira fase, fora o mata-mata. É muito jogo, mano. Entendeu? Muito jogo mesmo aí. E agora vai ser só 8 na primeira fase, né? Vamos ter uma redução aí em relação aos jogos. Já deu uma melhorada, né? Uma boa melhorada aí, tá bom? Enfim, gostou ou não gostou? Eu gostei. Dá o papo reto aí nos comentários, tá bom? Olha aí, rapaziada. O governo do estado de São Paulo, o Ministério Público Estadual, a Polícia Militar e a Defensoria Pública fecharam um acordo para que os estádios de futebol voltem a vender cerveja depois de quase 30 anos. A venda de bebidas alcoólicas em estádios é proibida em São Paulo desde 1996, aprovada como consequência de uma batalha campal entre as torcidas de São Paulo e Palmeiras no Pacaembu no ano anterior, tá? Então a gente vai ter aí nos estádios de São Paulo, né, vão ser aí vendidos novamente bebidas alcoólicas nos estádios de São Paulo, depois aí de quase 30 anos que era proibido, entendeu? Com isso, o Morumbi deve voltar até a venda de bebidas alcoólicas em breve. Informação que o Estadão trouxe aí, entendeu? Eu tinha visto a informação, né, tem umas 2 semanas, que eu acho que até comentei com vocês, que o São Paulo, junto com os outros clubes também, estavam pressionando aí para poder ter essa volta das bebidas alcoólicas, porque os clubes ganham uma boa grana com isso, cara. Ganham uma boa grana com isso aí, entendeu? Eu tinha visto até uma matéria do blog do São Paulo de quanto que o São Paulo ia aumentar suas receitas com a volta da venda de bebidas alcoólicas. Não tá aqui na pauta do vídeo agora, mas é um dinheiro considerável, tá? Os clubes ganham dinheiro mesmo aí com a venda de bebidas alcoólicas e vai voltar, né? Vai voltar aí. Em breve vai ter bebidas alcoólicas aí nos estádios de São Paulo, coisa que não acontecia há quase 30 anos, né? Enfim, pra mim não faz diferença, porque eu não bebo, né? Então, irmão, tanto faz como tanto fez aí, né? Mas vai fazer muita diferença para quem vai pro estádio e bebe, e pro clube também, né? Que vai ganhar mais dinheiro aí com isso, né? Enfim, meu querido, vamos mudar de assunto aí agora e vamos falar aí sobre Santos de novo jogando no Morumbi, rapaziada. Tá aí, ó. Segundo o Ricardinho Martins, da TNT Sports, ele que cobre o Santos voltará a mandar uma partida no Morumbi. O duelo vai ser contra o Vitória na segunda-feira, no dia 20 de novembro, não, 20 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, Santos e Vitória no dia 20 de outubro no Morumbi. Gabriel, outro jogo do Santos no Morumbi? Sim, esse é o terceiro e a gente espera, né, que seja o último daquele acordo que o São Paulo fez com o Santos, do Santos mandar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo mandar 3 jogos na Vila, né? O Santos jogou contra o Juventude no Morumbi, contra o Vasco no Morumbi e agora vai ser contra o Vitória o terceiro jogo desse acordo e esperamos que seja o último, né? Depois daquele tanto de vandalismo que aconteceu no primeiro jogo, irmão, nem devia mais, é que tinha um acordo assinado, né? Então evidentemente tem que cumprir o contrato aí, mas não pode mais ter, cara. Depois do que aconteceu naquele jogo lá, quando foi contra o Juventude, não foi o primeiro jogo? Né, que os caras, porra, hostilizaram lá um monte de coisa, né, cara, o metrô, que, tipo assim, nem é algo do São Paulo, né, tipo assim, o metrô é público pra todo mundo ali, e os caras vandalizaram, né, pô, tiraram lá o tanto de adesivo que a Superbet colocou em alusão e homenagem ao São Paulo, tipo assim, lamentável que alguns torcedores do Santos fizeram, né, não podemos generalizar a torcida do Santos, não, alguns torcedores fizeram, né? E agora vai ter esse último jogo, eu espero que seja o último, né? O último que eu falo porque só foi 3 jogos o acordo, e no caso esse seria o terceiro, esperamos que pare por aí e chega desses acordos aí, né? Não pode querer ser o bonzinho, paga lanche não, porque os caras vêm jogar aqui, faz o que faz, então chega, irmão, vai jogar em outro lugar. O Corinthians não aluga mais o estádio para o Santos por causa disso, entendeu? O Santos foi jogar lá, o Corinthians alugou o estádio para eles, vandalizaram o estádio lá, o Corinthians falou, ó, aqui não vai jogar mais, acabou, entendeu? E assim que tem que ser feito, já que esses torcedores, né, cara, aí que gostam de vandalizar, os caras não conseguem se comportar e, tipo assim,
não consegue fazer o básico do básico, que é pro estádio, torcer pro time dele e ir embora normal, os caras não sabem, né? Tem que quebrar alguma coisa, vandalizar, pinchar, né? Sempre tem alguma coisa assim. Então tem que ter, irmão. Vai jogar só na Vila e acabou, entendeu? E acabou. Aí, se o Corinthians não quer mais emprestar estádio, alugar, tem um motivo. E o São Paulo também tem, depois do primeiro jogo, né? Que foi o Santos contra o Juventude, depois do que aconteceu lá naquela partida, né? Então não dá mais pra ficar alugando aí estádio. Eu até falei no dia que o São Paulo fez isso agora, não, acho que de boa, sabe? Pô, o Santos é rival? Claro que é, mas não é igual Corinthians, Palmeiras, né? Bem menor rivalidade. E, pô, acho que nunca tive muito problema com o Santos jogar lá, mas depois do que fizeram naquele jogo contra o Santos, não dá, né? Não dá realmente aí, não, tá bom? Enfim, vamos seguindo aí agora e o negócio é o seguinte, meu parceiro, temos aqui problemão, tá? Vamos falar aqui sobre o Rafael Tolói, depois a gente vai avançar um pouco mais nisso. O Rafael Tolói teve uma lesão confirmada, né? No jogo aí contra o Ceará, né? Um negócio incrível, todo mundo que joga nesse time se machuca, né? Os caras respiram, se machuca, os caras espirra, se machuca, entendeu? Tipo assim, passa um vento, o cara se machuca, é incrível as coisas que acontecem nesse time, né? Tá aí, ó, o zagueiro Rafael Tolói ficará de 10 a 15 dias se recuperando de uma lesão muscular de grau 1 no adutor da coxa esquerda. Ele, portanto, deve perder o choque rei contra o Palmeiras. O São Paulo divulgou ontem, na terça-feira, que o zagueiro sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda no jogo contra o Ceará, tá? O São Paulo não divulgou a gravidade do problema e nem prazo de recuperação, como é de praxe, né? Como é de praxe. Mas o UOL apurou que o Tolói foi diagnosticado com uma lesão de grau 1, o que deixa o jogador de 10 a 15 dias afastados. Ele, portanto, estará fora do jogo contra o Fortaleza nesta quinta-feira, fora de casa. O zagueiro também não deve ter condições de jogar contra o Palmeiras no domingo, tá? Então, o UOL que apurou, né, essas duas informações, que a lesão dele foi de grau 1, né? E a segunda informação é que ele deve ficar de 10 a 15 dias fora, inclusive deve perder o jogo não só de amanhã, mas também o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo no estádio do Morumbi, né? O cara acabou de chegar, jogou 2, 3 jogos aí, já se machucou também, né? É um negócio incrível que acontece nesse clube, né, cara? É literalmente uma várzea. Explicação ninguém tem, né? A gente não sabe se a preparação física é ruim, se a estrutura que é ruim, se os médicos que são ruins, né, que são ultrapassados ou se não são, porque, vou repetir o que eu já falei 50 vezes. Antes de eu nascer, tinha médico que estava no São Paulo que está lá até hoje, entendeu? Aí que eu pergunto, os caras estão ultrapassados ou não estão? É uma pergunta, entendeu? É a estrutura que não presta? É a preparação física? Alguma coisa está errada, né? Porque não é azar, né? O São Paulo não é o clube mais azarado do mundo, né? Porque, né? Alguém quis que fosse assim. Ah, né? Que é azarado, falta de sorte. Coitado do São Paulo, né, cara? Porra, só a gente tem esse azar. Coitado da gente. A gente é o coitadinho, né? Só a gente tem esse azar aí. É óbvio que não é, né, cara? É óbvio que não é. Entendeu? A gente sabe muito bem que não é, até porque esse tanto de lesão aí não acontece não é de hoje, é de muito tempo, entendeu? De muito tempo. Aí, chega no momento mais importante da temporada, tá todo mundo machucado, né? Os melhores do time, todo mundo machucado. E nenhum time acontece isso, né? No Corinthians não acontece, no Palmeiras não acontece, no Flamengo não acontece, nenhum time, só no São Paulo, né? Os jogos mais importantes não tem ninguém porque os caras não voltam nunca, é um negócio incrível, só no São Paulo que acontece isso aí. Complicado, né? Aí que tá o problema. Falamos sobre o Tolói, tá? E agora vamos para a notícia aqui, né? Que é literalmente uma notícia que ninguém vai acreditar, né? Caralho, acontecem essas coisas que esse time que parece até difícil literalmente de acreditar, né? Informação do blog do São Paulo. O São Paulo pode ter apenas um zagueiro de origem para o jogo contra o Fortaleza. Como assim, Gabriel? Por quê? Rafael Tolói machucado, tá com lesão, né? São Paulo confirmou, tá fora. Ferrarese também tá machucado, tá fora. Arboleda tá fora porque tomou o terceiro cartão contra o Ceará. 3. E o Alan Franco, Gabriel? O Alan Franco sentiu o incômodo no jogo contra o Ceará. Informação do blog do São Paulo, tá? Resumindo, quem tá bem e tá confirmado pro jogo de amanhã é o Sabino. Por enquanto, né? Vai que daqui a pouco acontece uma coisinha, né? Bate na mesa aqui. Mas por enquanto, quem tá bem mesmo e que tá confirmado pro jogo, que vai pro jogo, é o Sabino.
O Alan Franco tá fora do jogo, Gabriel? Não, não tá fora. Mas ele é dúvida porque ele sentiu um incômodo aí no jogo aí contra o Ceará. Inclusive é ele que sai do intervalo, né? Se eu não tô maluco, né? O Crespo tira os 3 zagueiros, né? Tira um dos 3 zagueiros e põe o Lucas. Se eu não me engano é o Alan Franco que sai, né? Foi a informação que o blog de São Paulo trouxe. O Alan Franco sentiu um incômodo. Hoje vai ter o último treino do São Paulo, né? Vamos ver se ele vai pro jogo ou se não vai. Porque os outros 3 já estão fora, né? Ferrarese, Tolói e Arboleda. Entendeu? Então, tipo assim, se o Alan Franco não for pro jogo, só tem um Sabino de zagueiro de origem. Simplesmente inacreditável, né, cara? Um negócio literalmente inacreditável, né, cara? Difícil de acreditar nas coisas que acontecem nesse clube. Simplesmente bizarro, entendeu? Bizarro aí, entendeu? Enfim, vamos guardar aí, né? Se o Alan Franco for, só vai ter Sabino, Alan Franco e quem? Vai pôr o Negruxo na zaga igual ele fez contra o Santos? Ou ele vai pôr o linha de 4 com Sabino e Alan Franco? E se for com. E se tiver só o Sabino, se o Alan Franco não vai pôr Sabino e quem? Sabino e Negruxo na zaga? No linha de 4? Deve ser, porque ele não vai improvisar, fazer uma linha de 3 zagueiros, improvisando 2 zagueiros, né? Melhor pôr linha de 4 e botar o Sabino e só mais um improvisado, né? Não faz sentido se improvisar mais um aí, é melhor mudar o esquema. Né? Então, tipo assim, incrível as coisas que acontecem com esse clube, né, cara? Literalmente inacreditável aí o que acontece com o São Paulo, cara. Difícil de acreditar nas coisas que acontecem com esse clube, cara. É literalmente difícil de acreditar nas coisas que acontecem no São Paulo Futebol Clube. É tudo muito bizarro, né, cara? Tudo muito bizarro, muito errado. Sinceramente, é complicado demais. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.